A gente quer a nossa liberdade, essa pulsão de vida, o máximo que a gente conseguir, né? E a gente só encontra isso na rebeldia. Metamorfoses, basicamente, nasceu da ideia de juntar música e fotografia, duas áreas que têm um peso muito grande no Instituto Moreira Salles. Para fazer esse primeiro experimento, a gente convidou Felipe Cato, com as participações especiais da Maria Alcina, Ciro Barcelos, que era do Zicroquettes, e Alma Negro. A gente optou por não fazer live, não fazer um show tradicional, para sair dessa ideia de um registro de uma execução musical, e sim poder trabalhar mais, a partir de edição, as conexões possíveis entre som e imagem, no caso, música e fotografia. Por isso que a gente está trabalhando todo esse espetáculo de maneira muito plástica, muito visual. A obra da Madalena, a obra do Ciro, a obra da Alcina, a obra da Alma, a minha própria obra. A gente está aqui em tempos diferentes, né? Cada um nascido numa época falando da mesma coisa, como se isso tudo se encontrasse nesse show. Para a gente refletir que, na verdade, aquele tempo de resistência e de luta que a Madalena retratou, né, na obra dela, aquilo não mudou, né? Aquilo continua. Como se a gente fosse tipo um corpo mesmo, que perpassa o tempo e segue, né? Com os artistas e as pessoas que vão vindo nesse lugar, e se alimentando e se beneficiando da liberdade que o outro proporciona, né? Porque o que seria da gente se não fosse a Alcina, o Ciro? O que seria da gente se não fosse a Madalena e tantos outros artistas, Zicroquettes, Ney, Ângela Rorô, Cássia Eller, todas as travestis do Brasil, artistas muitas vezes anônimas, que só agora estão conseguindo ganhar algum tipo de projeção. E hoje, ironicamente, a gente se encontra nesse lugar de novo, de luta contra o fascismo, luta contra o autoritarismo, a religiosidade colonizadora, né, desse país, hipócrita, contraditória e completamente equivocada, né? O Brasil é um país de pessoas essencialmente livres, eu acho. O mundo é assim, né? Mas acho que a gente tem uma vocação para isso, assim, muito latente. E é isso, essa é a beleza desse espetáculo, que é um encontro de bichas estranhas. A minha tudo que eu quis, com seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Ele está na minha vida porque quer, eu estou pro que der e vier. Ele chega ao anoitecer, quando vem a madrugada ele some. Nós conhecemos a Madalena porque estávamos em cartaz no Teatro 13 de Maio, aqui em São Paulo, com um grande sucesso, com o Zicroquettes. E Madalena chegou encantada, após assistir o espetáculo muitas vezes. Lembro-me bem dela, ela estava sempre, era uma arquibancada, né, era uma arena, e a Madalena estava sempre sentada no primeiro degrau da arquibancada, até que ela nos pediu a permissão para fotografar. Ela já vinha fotografando o espetáculo, mas um dia conversamos, então ela queria adentrar aos camarins e fazer um trabalho mais próximo da gente, não é? E então nós tivemos um contato com a Madalena muito próximo, porque ela passou, acredito que, se eu me lembro bem, pelo menos uns 3 dias, um fim de semana inteiro, assim. Entrou numa sexta e foi até o domingo, não é? Ali, junto conosco. A gente chegava muito cedo no teatro, para o aquecimento, depois a maquiagem. E me lembro bem de chegarmos no teatro, por volta de 4 horas da tarde, ela já estava lá. E então acompanhando todo o nosso processo de aquecimento. Depois ela acompanhava todo o processo de maquiagem, me lembro direitinho da gente assim, maquiando aqui, aquela câmera dela em cima da gente.
E é interessante porque ela nos conheceu primeiro, né? Ela nos conheceu, ela conviveu, ela esteve, conversávamos. Então, ela foi muito certeira na captura da imagem de cada um de Si. A gente que conhece, quando eu vejo, eu olho e falo, nossa, esse é o Carlinhos Machado. Esse sou eu. Aquele é o Lene. Aquele clique certo, preciso. Sim, eu lembro dela. O Carluxo fez a produção. Não sei se a Miss Biá fez a minha maquiagem ou se o Carluxo fez a maquiagem e a produção total. E eu sempre fico pensando em que circunstâncias, eu não lembro em que circunstâncias que foi. Não sei se ela conhecia o Carluxo e aí me convidou e ela me fotografou. A gente via que ela era uma mulher, uma fotógrafa, artista no sentido de querer, sabe, trazer coisas da arte mesmo através da foto. Então eu cheguei a conhecê-la. E aí eu ia para os Estados Unidos, que ia fazer a minha primeira viagem, né? E eu tenho essa foto no jornal The Brazilians, que é aquele jornal dos brasileiros em Nova York. Isso nos anos 80, porque eu fui para lá em 80, a primeira vez foi em 84. E a fotografia, linda fotografia, uma coisa com a mão assim, sabe, o olhar. Ela traduzia muito o humano na foto, eu acho. Eu sentia. E ela era muito famosa por isso, né? Nesse sentido de ser uma pessoa inquieta. Gosto de quem dá valor, pra quem vale mais o gosto do que 100 mil réis. Eu sou amor, da cabeça aos pés. Eu sou amor, da cabeça aos pés. Eu não quis fazer um repertório que fosse muito reverente aquela iconografia. A gente quis fazer uma coisa mais vasta, que falasse do conceito assim. Então, tem Lou Reed com Claudia Wonder, né, que é uma versão de Take a Walk on the Wild Side que a Claudia Wonder gravou, chamado Vem Pra Barra Pesada. A gente fez um blend disso. E aí depois tem Seu Crime, da Pablo Vittar, que pra mim, assim, é impossível de tu falar de queer, de tu falar de movimento de transgressão sem ter uma música da Pablo Vittar. Da mesma forma como a gente trouxe Gangue 90, também com uma interferência de Xingu, do No Porn, que a Alma cantou, que é uma coisa assim muito da nossa geração queer, assim, da noite, da boate, né? Tem todo esse universo que a Madalena fotografava, os seres, a arte, né? A coisa dos artistas na noite, da performance, costurando com as coisas que eram do desbunde, o Esse Cara do Caetano, Deu um Rolê da Gal, acho que são músicas fundamentais. O próprio mashup do Secos e Molhados, que a Alcina canta, que é Sangue Latino e o Amor, são músicas daquela época. Então a gente quis fazer um cruzamento entre o que era daquele momento e o que é nosso, da nossa geração. É tudo música de artistas da transgressão, né? E do questionamento de gênero, que é importante ter esse recorte. Então foi assim que a gente fez o repertório, de tentar criar uma linha misturando todas essas ideias nesse grande teto visual, estético, plástico, que é o show. Também, né, com esse olhar fotográfico do Iago, que a gente buscou trazer o conceito, as texturas, as ideias que a Madalena retratava no trabalho dela, tentar traduzir isso para o espetáculo audiovisual, né?